eu sou Ana Clara, sou estudante do 7º semestre e o tema que eu escolhi foi antibióticos, tanto pela sua importância clínica quanto por ser um tema que gera muita confusão, principalmente em nós estudantes, mas até mesmo em médicos formados. Para iniciar a nossa discussão, antes de falar dos antibióticos propriamente ditos, é importante que a gente conheça o nosso alvo farmacológico, que no caso aqui são as bactérias. Lembrando que tem várias formas de classificar essas bactérias, eu trouxe aqui as de maior importância clínica, de acordo com o sítio de infecção, e dividir em gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas, eu destaco aqui a Streptococcus pneumoniae, comum em trato respiratório tanto superior quanto inferior, causando aí pneumonia, sinusite, otite. A Streptococcus pyogenes, comum em garganta, pele, podendo causar faringite, infecções de pele como erisipela, impetigo. E a Staphylococcus aureus, também comum em pele e partes moles. O importante aqui dessa bactéria, da Staphylococcus aureus, é importante te lembrar que ela pode ser encontrada de sua forma mais resistente, que a MRSA, e principalmente ali em ambiente hospitalar. Nós temos também as gram-negativas, aqui com destaque para Escherichia coli, comum em trato urinário e abdômen. Lembrando que essa bactéria é a principal responsável pelas infecções do trato urinário. A Klebsiella pneumoniae é encontrada em pulmão, trato urinário, e também vai ser mais comum em infecções ali em ambiente hospitalar. A Klebsiella meningitis, que pode acometer o sistema nervoso central, causando ali meningite meningocócica. Os antibióticos, eles têm várias formas de agir ali para a destruição dessa bactéria, pode agir diretamente na inibição da síntese da parede celular, pode inibir ali a síntese proteica, a síntese de ácidos nucleicos diretamente no material genético e até mesmo ali a síntese do ácido fólico. Lembrando também que os antibióticos eles podem ser de amplo espectro ou ter um espectro mais restrito. O que isso significa? O amplo espectro seria aquela que consegue atingir mais tipos de bactéria. Então, tem atuação em gram-positivas, gram-negativas, já age um espectro menor, vai ter ali mais restrita a um tipo específico de bactéria. Para iniciar nossas classes farmacológicas, vamos começar com a penicilina. As penicilinas, o seu mecanismo de ação é inibir a síntese da parede celular. Elas são principalmente eficazes contra gram-positivas e nós temos aí os principais grupos, penicilinas naturais, temos a penicilina cristalina, principalmente usada ali no tratamento de sífilis, meningite e a única que atravessa a barreira hematoencefálica. A penicilina benzatina, que tem uma ação prolongada intramuscular, sua administração, e pode ser a principal escolha ali, a droga principal no tratamento de sífilis e pode ser usada também para o tratamento de faringite streptocócica. Temos as de amplo espectro, como a amoxicilina, muito utilizada no tratamento de vias aéreas, e temos também as resistentes à penicilinase, como a penicilinase, a oxacilina, e temos também as antipseudomonas, como a piperacilina, que tem o uso mais restrito ao ambiente hospitalar. Então, as principais indicações vão ser essas, faringites, otites, pneumonias, e algumas TUs. Aqui, o principal efeito que a gente tem que lembrar é perguntar se o paciente é alérgico à penicilina. Lembrando também que algumas bactérias podem ser resistentes à penicilina através de uma enzima que elas liberam, que destrói inativam as penicilinas, e aí que surgem os inibidores de beta-lactamases, que são as beta-lactamases são justamente essas enzimas que destroem as penicilinas. Os inibidores da beta-lactamases vão proteger esse antibiótico, para ampliar o espectro de ação ali da penicilina. O mais comum, o que a gente vai encontrar aí é a amoxicilina com clavulanato. Nós temos também as cefalosporinas, que vai ter um mecanismo de ação semelhante ao das penicilinas, inibindo a síntese da parede celular. E se é tão semelhante, por que a gente deve utilizar então as cefalosporinas? Porque as cefalosporinas ela tem um espectro mais amplo que as penicilinas e varia muito de uma geração para outra. Também é uma boa opção para quem tem alergia que não é anafilática a penicilinas e também ter opções parenteral, então são mais utilizadas em ambientes hospitalares. Quanto aos efeitos adversos, a gente tem que ter cuidado com a questão da alergia e também diarreia e colite. Contraindicações aqui,
é justamente a alergia a essa penicilina, e também temos que ter uma cautela em pacientes que têm insuficiência renal. Quanto às gerações, nós temos aí a primeira geração das cefalosporinas, que vai pegar mais gram-positivas, como cefazolina, cefalexina, sendo usado principalmente em infecções de pele. Nós temos a segunda geração, que pega gram-positivas e também gram-negativas. Temos o exemplo aí da cefuroxima, utilizada em infecções de vias aéreas e infecções de trato urinário. A terceira geração pega gram-negativas e sistema nervoso central também, então através da barreira hematoencefálica. Temos um destaque aqui para a ceftriaxona, que é muito utilizada, porque ela tem um uso muito amplo. Ela pode ser utilizada para infecção do trato urinário complicado, utilizado para infecções transmissíveis, como gonorreia, utilizado para DIP, enfim, é muito amplo o seu uso, temos também a quarta geração, tem um espectro ampliado, e destaque aí, cefepime, e ela é muito boa para bactérias que são mais resistentes, como por exemplo as pseudomonas. Continuando, nós temos os carbapenêmicos e os monobactâmicos, que também vão agir, o mecanismo de ação inibindo a síntese da parede celular. Os carbapenêmicos, aqui a gente tem o meropenem e imipenem, que a administração é endovenosa, tem um amplo espectro, então vai pegar tanto gram-positivas quanto gram-negativas, inclusive bacilos multiresistentes, bactérias que são sensíveis, são, por exemplo, a E. coli, Klebsiella, e esses antibióticos aqui, eles devem ser usados para infecções mais graves, então um uso mais restrito a ambiente hospitalar, infecções complicadas. Os monobactâmicos, temos aí a Astreonam, que tem uma ação específica contra gram-negativos aeróbicos e são resistentes também a algumas beta-lactamases. Nós aqui temos os diferenciais, porque ele é uma opção segura para pacientes, por exemplo, que têm alergia à penicilina e às cefalosporinas, então é uma opção, E o seu uso é hospitalar. Todos esses dois antibióticos aqui, a gente tem que ter um cuidado extremo com eles, porque eles são antibióticos de alta potência, são de alto espectro. Então, quando a gente vai escolher um antibiótico, a gente não vai iniciar um antibiótico desse para um paciente que tem uma infecção simples. A gente não quer submeter o nosso paciente a complicações, ali pode efeitos colaterais graves e até mesmo a uma resistência bacteriana aí que futuramente vai ser muito pior. A gente tem que ter isso, tem que ter esse senso crítico, porque o paciente a gente tem que fazer uma escolha adequada do nosso antibiótico, um antibiótico apropriado. Só que o antibiótico apropriado nem sempre vai ser o mais potente, nem sempre vai ser o de amplo espectro. Então temos que ter atenção a isso. Nós temos também a vancomicina. A vancomicina ela vai agir inibindo aí também a síntese do acoplamento de peptidoglicanos, que no final também vai inibir a síntese da parede celular. A atuação vai ser específica em gram-positivos e, diferente dos beta-lactâmicos, vai ser útil em algumas cepas resistentes. Então, nós temos a indicação, por exemplo, da MRSA, que são os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. O principal efeito adverso aqui, que a gente tem que ter atenção reações alérgicas, neutropenia, trombocitopenia e a síndrome do homem vermelho, que causa uma liberação de histamina aí, e esse paciente vai apresentar rubor, prurido, calor, e para evitar isso é simples, é só fazer ali uma infusão mais lenta. Nós temos também as quinolonas, que vão agir ali inibindo a síntese do DNA bacteriano. A sua farmacocinética, ela tem uma alta biodisponibilidade oral de 50% a 100%, e também a questão do alimento não vai impedir a absorção desse antibiótico. Pode retardar, mas não vai impedir. Quanto ao espectro, a gente tem uma ação forte aí contra gram-negativos, algumas são eficazes também contra gram-positivos. Temos, por exemplo, a Escherichia coli. As suas indicações vai ser mais para sistema urinário e também para sistema gastrointestinal, mas pode ser usado em pneumonias, infecções ósseas, articulares, e a gente tem que ter um cuidado aqui, de novo, com risco de resistência, tem que ser bem indicado, evitar em pacientes gestantes e crianças. E os principais representantes aqui dessa classe, nós temos ciprofloxacino, norfloxacino e levofloxacino.
Os aminoglicosídeos, o mecanismo de ação vai ser bloquear ali a produção de proteínas através da ligação do antibiótico com a subunidade 30S do ribossomo. Seu espectro de ação vai ser principalmente bacilos gram-negativos, aeróbicos, né, Escherichia coli, Klebsiella e gram-positivos também. Indicações: infecções graves por bacilos gram-negativos, sepsis, infecções hospitalares. Principais representantes aqui que a gente vai ter: gentamicina, amikacina. Cuidados e efeitos adversos que a gente tem que ter: nefrotoxicidade, otoxicidade. Então, paciente que tem alguma doença renal, a gente tem que ter um cuidado especial aqui, né? Então, monitorar esse paciente. E lembrar novamente, o uso restrito ao hospitalar, né? A gente tem que ter atenção a esses antibióticos que têm um espectro mais amplo, mais potente. E as tetraciclinas também vão bloquear a produção de proteínas através da ligação à subunidade 30S do ribossomo. Espectro de ação: gram-positivas, gram-negativas, bactérias intracelulares, então age aí também clamídia, micoplasma e até mesmo em alguns protozoários. Podem ser utilizadas, né, para acne, para clamídia e febre maculosa. Principais representantes aqui nós temos doxiciclina e tetraciclina. Temos que ter cuidado também com os efeitos adversos, como fotossensibilidade. O paciente pode ter queimadura, exposição solar, pode ter alterações dentárias e distúrbios gastrointestinais. Então, contraindicado em gestantes e crianças menores do que 8 anos, porque tem impacto na questão óssea da criança e gestante porque é teratogênico. Nós temos os macrolídeos, que se ligam aí à subunidade 50S do ribossomo, que no final vai bloquear também a produção de proteínas. Espectro de ação: gram-positivos e bactérias atípicas e também algumas gram-negativas. Então, vai ser indicado infecções respiratórias, clamídia e sífilis, naqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Então, aqui é uma alternativa. Principais representantes: eritromicina, azitromicina, claritromicina. E os cuidados com distúrbios gastrointestinais, hepatotoxicidade em paciente que tem arritmia, por exemplo, porque aqui pode causar um prolongamento do QT, então é bom evitar. E também tem uma atenção porque esse antibiótico ele pode interagir com outras medicações, como varfarina e estatinas. Nós temos as sulfonamidas também, que inibem a síntese do ácido fólico, que no final vai acabar atuando ali na inibição de formação do material genético. Atua em gram-positivos, gram-negativos e outros, né? E como Toxoplasma gondii. Indicações: infecção do trato urinário, toxoplasmose, bronquite bacteriana e pneumocistose. Aqui como principal representante nós temos o famoso Bactrim e a sulfadiazina de prata, que é utilizada para queimaduras. Temos que ter cuidado com efeitos adversos, como alergias, hematotoxicidade e também fotossensibilidade aqui. Contraindicações: não pode ser prescrito, né, para gestantes do terceiro trimestre, lactantes e nem neonatos pelo risco de kerníteros. Então agora, né, que a gente já fez um apanhado geral das principais classes de antibióticos, já conheceu o mecanismo de ação, os principais efeitos colaterais, como escolher o antibiótico correto? O primeiro passo é olhar para o seu paciente, porque a nossa escolha não deve ser baseada apenas em qual sítio que está essa infecção, qual bactéria. Não, cada paciente é único, cada paciente tem suas individualidades, então a gente tem que analisar paciente por paciente. Quando a gente não faz isso, o nosso risco de errar aumenta muito, né? Aumenta muito a chance também da gente ter complicações, efeitos colaterais. Então temos que olhar a idade do paciente, função renal e hepática. Então, por exemplo, a questão da idade: crianças e idosos, né? Algumas medicações a gente tem que ter atenção. Como, por exemplo, tetraciclina a gente não passa para criança. Idoso a gente tem que estar muito atento àquelas medicações que têm interferência na questão renal, hepática. Estado imunológico do paciente. Se for um paciente que tem alguma imunossupressão, por exemplo, um antibiótico de um espectro menor, talvez não vai ser o suficiente para aquele paciente, entendeu? Então, a gente tem que ampliar aí o espectro. A localização do processo infeccioso, que foi o que a gente discutiu aqui, né, de acordo com as bactérias. Gravidez e lactação, então tem antibióticos que são contraindicados para esses pacientes e históricos de alergia que a gente nunca pode esquecer de perguntar. Então é isso. Para a gente escolher essa medicação para o paciente, a gente tem que entender todo o contexto, né? Por isso que é importante a gente estudar a antibiótico terapia. Tem que entender de antibiótico, mas também tem que entender do paciente. A gente tem que conhecer bem o nosso paciente para aí sim fazer um tratamento adequado para ele.